O primeiro indício de consciência não foi um pensamento, mas uma sensação, uma cadência profunda, um pulso lento e pesado que parecia ressoar, não nos ouvidos, mas na cavidade torácica, na base mesma da coluna vertebral. Era o bater de um coração imenso, metálico e antigo. Um metrônomo marcando um tempo que carecia de história. Depois veio o cheiro, uma amálgama densa e estratificada de salitre, óxido úmido, óleo rançoso e algo mais, algo vagamente orgânico e doce, como a decomposição contida. O ar era pesado, carregado de uma umidade que aderia à pele não como o orvalho da manhã, mas como o suor febril de um corpo doente. Antes que as pálpebras se abrissem, o corpo já sabia, de uma maneira primordial e instintiva, que estava no lugar errado. O despertar foi um ato de violência, não uma transição suave do sono, mas uma expulsão abrupta de um abismo de negrura absoluta para uma penumbra cinzenta e opressiva. A luz, escassa e leitosa, filtrava-se através de uma vigia coberta por uma crosta de sal e sujidade, uma janela para um mundo monocromático e sem forma. O movimento dos olhos, o primeiro ato voluntário, trouxe consigo uma dor surda que se instalou atrás das têmporas, um eco físico do vazio que ocupava o lugar onde deveriam ter estado as memórias. O corpo jazia sobre um beliche estreito, o colchão fino e úmido sob as costas. Os lençóis, ásperos e frios, cheiravam a mofo e a mar. Ao incorporar-se, os músculos protestaram com uma rigidez que lhe falava de descanso, mas de uma tensão prolongada, como se o corpo tivesse estado de guarda mesmo na inconsciência. O quarto, se é que se podia chamar assim, era uma cela de metal. As paredes, pintadas de uma cor que alguma vez pode ter sido branco, estavam agora manchadas de óxido e lascas, chorando lágrimas alaranjadas que traçavam mapas de uma decadência silenciosa. Não havia quadros, nem fotografias, nem livros, nenhum objeto pessoal que pudesse servir de âncora de pista. Apenas o beliche, um pequeno armário metálico amolgado e uma porta pesada com um mecanismo de fecho de roda, como a de um cofre. O silêncio não era tal. Era uma tela sonora sobre a qual se pintavam os ruídos do cativeiro. O ranger constante do metal, uma sinfonia de gemidos e protestos das vigas e chapas que lutavam contra a pressão da água. O zumbido grave e persistente da maquinaria em algum lugar, nas entranhas daquela besta flutuante. E acima de tudo, o som da água. Não o murmúrio rítmico das ondas numa praia, mas o bater surdo e ameaçador de uma massa líquida imensa contra o casco. Era o som do isolamento, o lembrete constante de que para além daquelas paredes não havia terra firme, não havia escape. O primeiro encontro com o próprio reflexo foi um encontro com um estranho. O pequeno espelho da casa de banho, manchado e rachado, devolvia uma imagem que não evocava nenhuma familiaridade. Um rosto pálido, olheiras escuras como nódoas negras, uns olhos que olhavam com uma intensidade febril e vazia. Era este o meu rosto? A pergunta flutuava na mente sem encontrar resposta. O cabelo, a forma do nariz, a linha da mandíbula, eram dados sem contexto, características físicas desprovidas de história. Tocar no rosto com as mãos era um ato de descoberta, explorando os contornos como um cego lê um mapa que não compreende. As próprias mãos eram desconhecidas, com as suas calosidades e cicatrizes, que contavam histórias que a mente não conseguia recordar. Quem era esta pessoa? A pergunta tornou-se um grito silencioso. Ao sair do camarote, o corredor estendia-se em ambas as direções, idêntico e claustrofóbico. Uma sucessão de portas metálicas, todas iguais, sob a luz intermitente de umas lâmpadas de emergência. O ar aqui era ainda mais denso, carregado com o hálito coletivo de outros seres invisíveis. E então, o primeiro encontro. Uma porta abriu-se com um ranger, e dela surgiu outra figura, outro rosto marcado pela mesma confusão primordial. Os olhos encontraram-se num instante de reconhecimento não pessoal, mas situacional. No olhar do outro refletia-se o mesmo terror, a mesma pergunta sem palavras. Não houve saudação, apenas uma pausa tensa, um reconhecimento mútuo de estarem presos no mesmo pesadelo. Em breve, mais portas se abriram. Figuras de todas as idades e compleições emergiram das suas celas,
congregando-se no corredor como espectros convocados por uma força invisível. Ninguém falava. A linguagem parecia um artefacto de um mundo esquecido. A comunicação reduzia-se ao mais básico: olhares, gestos hesitantes, atenção partilhada no ar. Era uma coleção de corpos sem nome, uma tripulação de amnésicos à deriva num caixão de aço. A subida ao convés foi uma peregrinação, uma escada de caracol metálica, ressoando sob os passos incertos, ascendia em direção a uma promessa de espaço e ar. A luz intensificava-se a cada degrau, e o som do mar tornava-se mais claro, mais avassalador. A saída para o convés foi como nascer de novo num purgatório. O impacto do vento frio, o sabor do sal nos lábios, a vastidão cegante do céu cinzento. E o oceano. Estendia-se em todas as direções, uma superfície infinita de aço líquido, agitada e hostil. Não havia terra à vista, nem uma ilha, nem uma costa distante, nem o rastro de fumo de outro navio. Apenas o céu e o mar, fundindo-se num horizonte enevoado e desolador. O navio, agora visível na sua totalidade, era uma monstruosidade enferrujada. Um cargueiro, talvez, ou algum tipo de nave industrial, com a sua superestrutura cheia de guindastes imóveis e contentores selados. O seu estado de abandono era evidente. A pintura desprendia-se em grandes placas, revelando o metal corroído por baixo. As correntes e os cabos jaziam em montes desordenados, como serpentes mortas. O navio não era apenas o cenário. Era o primeiro e único facto tangível num universo de incerteza. Era a sua prisão e a sua única esperança de sobrevivência. O seu casco era o limite do seu mundo conhecido. Para além só existia o vazio, um reflexo perfeito do vazio que cada um deles albergava no seu interior. O oceano não era uma paisagem, era uma declaração. Declarava a sua impotência, a sua insignificância. Era um espelho líquido que não refletia os seus rostos, mas a sua condição perdidos, à deriva, sem passado, e com um futuro tão incerto e vasto como a água que os rodeava. O verdadeiro horror não era o confinamento no navio, mas a expansão infinita do nada que o envolvia. O navio, com todo o seu óxido e decadência, era pelo menos algo. O oceano era a ausência de tudo. Naquele primeiro momento no convés, sob o céu plúmbeo, e perante a imensidão do mar, o grupo de estranhos partilhou o seu primeiro sentimento coletivo. Não foi medo, nem desespero, mas uma profunda e avassaladora sensação de irrealidade. Eram os únicos sobreviventes de um naufrágio do qual não tinham memória, a bordo de um navio fantasma navegando num mar de esquecimento. A viagem não tinha acabado de começar. A viagem era este estado suspenso, esta existência sem âncoras no coração de um vazio oceânico que era, ao mesmo tempo, a sua prisão e o seu universo. A pergunta, quem sou eu, foi eclipsada por uma mais urgente e aterradora, onde estou? E a resposta, escrita na linguagem do vento e das ondas, era simplesmente, em lugar nenhum. A nave, a sua arca e o seu túmulo potencial, tornou-se o único foco. Explorar os seus confins não era uma opção, era o único ato de sanidade possível num mundo que se tinha tornado louco. Cada ranger do metal, cada canto escuro, cada mancha de óxido, tornou-se um texto a decifrar, o único livro de história que possuíam. O oceano, entretanto, esperava. Paciente, indiferente, guardando os segredos do seu passado sob milhares de metros de água escura e fria, tão insondável como a memória que lhes tinha sido arrebatada. A verdadeira viagem que começava não era através do mar, mas através dos corredores labirínticos da sua própria ignorância, com a esperança de encontrar, em algum canto esquecido daquele caixão flutuante, um fragmento de si mesmos. O som do motor, aquele pulso constante e profundo, era a única prova de que não estavam completamente mortos, de que a besta de metal ainda respirava. Mas, para onde os levava? A pergunta flutuava no ar salgado, sem resposta, enquanto o navio avançava, imperturbável, em direção ao coração do grande vazio. Deixou de ser uma abstração filosófica para se tornar uma ferida aberta, uma fonte constante de angústia existencial. No mundo que tinham deixado para trás, um mundo que agora era tão inacessível como um planeta alienígena, a identidade era uma construção sólida,
Um edifício erguido com os tijolos da memória, cada tijolo era uma experiência, um nome, uma relação, um sucesso, um fracasso, um amor, um ódio. A soma desses tijolos, a arquitetura única dessa estrutura, era o eu. Mas aqui, neste limbo flutuante, o edifício tinha desabado. Não restavam mais do que os alicerces nus da consciência, a pura sensação de menos ser sem o conteúdo do menisquim. Cada indivíduo enfrentava um espelho partido, e os fragmentos não refletiam o rosto coerente, mas um caleidoscópio de impulsos, instintos e sensações desconexas. Era a encarnação viva do problema da menis tabula rasa de John Locke, mas com uma crueldade adicional. Sabiam que a lousa nem sempre tinha estado em branco. Sentiam o peso fantasmagórico da escrita que tinha sido apagada, as cicatrizes invisíveis deixadas por palavras e imagens que já não podiam ler. Esta condição gerou um espectro de reações. Para alguns, foi uma libertação aterradora. A possibilidade de que na sua vida anterior tivessem sido pessoas vis, carregadas de dívidas, remorsos ou crimes, pairava como uma ameaça. A amnésia, neste sentido, era um perdão forçado, uma amnistia imposta. Podiam reinventar-se, construir uma nova identidade a partir do zero, baseada unicamente nas suas ações a bordo do navio. Esta é a promessa do existencialismo mais puro. A existência precede a essência. Não estavam definidos por um passado imutável, mas pelas escolhas que fizessem a cada momento. Um homem que na sua vida anterior poderia ter sido um vigarista tinha agora ou poderia ter sido um vigarista tinha agora ou poderia ter sido um vigarista tinha agora a oportunidade de se tornar um líder compassivo, e as suas ações presentes seriam a única medida do seu valor. Esta ideia era sedutora, um bálsamo para a ferida da ignorância. A ignorância. No entanto, para outros, esta liberdade ignorância. No entanto, para outros, esta liberdade era um fardo insuportável. A identidade não era uma prisão da qual se libertar, mas não era uma prisão da qual se libertar, mas uma anta proporcionava estabilidade significada. Sem ela, sentiam-se como fantasmas, seres incompletos e sem substância. Ansiavam pela certeza, mesmo que essa certeza revelasse um passado doloroso. Preferiam ser um monstro conhecido a um santo anônimo. A ausência de história pessoal criava uma fome desesperada de narrativa. Procuravam pistas sobre si mesmos com uma avidez quase maníaca. Uma cicatriz na mão seria de um acidente de cozinha ou de uma luta de facas. Um conhecimento inexplicável sobre nós de marinheiro indicaria uma vida como pescador ou como membro da marinha. Um medo irracional de espaços fechados seria um simples traço de personalidade ou o eco de um trauma esquecido. Cada pequeno detalhe convertia-se num possível fragmento do espelho partido e tentavam montá-los na esperança de vislumbrar uma imagem coerente. Este processo era profundamente defeituoso e conduzia à automitologia. Na ausência de factos, a imaginação preenchia os vazios. Um homem com uma constituição forte e um olhar severo podia começar a acreditar que tinha sido um soldado ou um polícia, e começava a agir como tal, impondo uma autoridade que não tinha fundamento. Uma mulher que falava com uma cadência suave e mostrava empatia podia construir a narrativa de que tinha sido uma médica ou uma psicóloga, e os outros, desesperados por encontrar ordem e papéis, aceitavam estas identidades autoproclamadas. O navio tornou-se um palco teatral onde cada um interpretava o papel que acreditava ou desejava ter tido. A filosofia de David Hume ressoava nos corredores metálicos. O meu não é mais do que um feixe de percepções. Sem memórias que unissem essas percepções numa corrente contínua, o meu desintegrava-se. Os indivíduos experienciavam momentos de profunda dissociação. Observavam-se a si mesmos a realizar ações, a sentir emoções, mas como se fossem espectadores de um filme. A ligação entre o ator e o observador interno estava quebrada. Um homem podia sentir uma onda de raiva e esmurrar uma parede, e um segundo depois olhar para sua mão ensanguentada com uma estranha curiosidade, perguntando-se: quem é este homem que se zanga tanto? Esta fragmentação era talvez o aspecto mais aterrador da sua condição. Não só tinham perdido a sua história, mas também a sensação de serem um agente unificado e coerente da sua própria vida. A identidade também era procurada no reflexo dos outros.
Num mundo sem espelhos internos, os outros tornavam-se os únicos espelhos disponíveis. As relações formavam-se com uma intensidade vertiginosa, já que cada interação era uma oportunidade para se definirem. Se alguém te tratava com respeito, começavas a acreditar que eras respeitável. Se te temiam, começavas a perguntar-te se havia algo temível em ti. Tornaram-se extremamente sensíveis às percepções dos outros, moldando o seu comportamento para se encaixarem nos papéis que o grupo tacitamente lhes atribuía. Isto criava uma dinâmica de identidade coletiva. O grupo, no seu conjunto, começou a desenvolver uma personalidade. Eram os sobreviventes, os perdidos. Esta identidade partilhada era um refúgio, um substituto para as identidades individuais que tinham perdido, mas também era perigosa, pois podia suprimir a individualidade e fomentar um pensamento de colmeia baseado no medo e na suspeita. A questão sobre a natureza da alma colocava-se de forma crua. Se a memória e a personalidade podiam ser apagadas, o que restava? Existia um núcleo essencial, uma alma imutável, ou eram simplesmente máquinas biológicas cujo software tinha sido formatado? Alguns agarravam-se à ideia de uma alma, uma essência que transcendia a memória. Procuravam provas disso em atos de altruísmo inexplicável, em momentos de conexão profunda com outros, na apreciação da beleza sombria de um amanhecer no oceano. Estes momentos sentiam-se menos reais, autênticos, como se emanassem de um núcleo profundo e não de uma personalidade construída. Outros caíam num niilismo desesperado. Se tudo o que eram podia ser eliminado, então nada tinha sentido. A moralidade, o amor, o propósito, tudo eram ilusões, construções frágeis de uma mente que já não existia. Para eles, a vida a bordo do navio era um absurdo, uma piada cósmica, e as suas ações tornavam-se erráticas, impulsionadas pelo capricho do momento. O conceito de menonome perdeu o seu significado original. No início, tentaram atribuir-se nomes baseados em alguma característica ou no número do seu camarote, cicatriz, 7, vermelho. Mas estas alcunhas pareciam ocas, rótulos artificiais. Um nome real é uma âncora, um som que foi repetido por entes queridos, um símbolo de toda uma vida. Os seus novos nomes eram apenas designações funcionais. A verdadeira identidade, perceberam eles, não residia numa palavra, mas na rede de relações e memórias que essa palavra evocava. Sem essa rede, o nome era um som vazio. A luta pela identidade era, em última análise, uma luta contra o esquecimento. Tentavam criar novas memórias a bordo do navio, ancorar-se no presente. Documentavam cada dia, cada decisão, cada pequeno evento em diários improvisados, como se temessem que um novo despertar pudesse apagar também esta nova e frágil existência. Estavam a construir um novo edifício de identidade, mas sobre alicerces de areia, conscientes de que uma onda de verdade e um novo evento traumático poderia derrubar tudo de novo. Neste espelho partido, cada fragmento refletia uma possibilidade diferente. A possibilidade da redenção, do renascimento, mas também a do auto-engano, da loucura e da desintegração. Eram a encarnação da pergunta fundamental, sem o lastro ou o apoio do nosso passado, em que nos tornamos. A resposta, aterradora e estimulante ao mesmo tempo, estava a ser escrita cada dia nas ações e escolhas destes náufragos da memória, presos entre o fantasma do que foram e a incerteza do que poderiam vir a ser. O navio não só os transportava através do oceano, mas através das profundezas da psique humana, explorando os limites e a própria natureza do o vazio da memória individual foi seguido quase de imediato pelo colapso de qualquer estrutura social pré-existente. No mundo exterior, a sociedade é uma rede invisível mas omnipresente de regras, hierarquias e expectativas que governam cada interação. A bordo do navio, essa rede tinha se desvanecido. Encontravam-se num estado de natureza hobbesiano, mas com uma diferença crucial: não eram selvagens, mas seres civilizados aos quais a civilização tinha sido extirpada. Levavam dentro de si os ecos das normas sociais, mas sem o contexto que lhes dava sentido. Este vazio social não podia durar. O ser humano é um animal político, como afirmou Aristóteles, e a necessidade de criar ordem é tão fundamental como a necessidade de encontrar comida e água.
A primeira fase foi o caos, um breve período de anarquia, em que cada indivíduo agia por sua conta, explorando, assambarcando os recursos que encontrava, olhando para os outros com uma mistura de medo e suspeita. Foi uma dança perigosa de átomos solitários, num espaço confinado, mas este estado era insustentável. A compreensão de que a sua sobrevivência dependia da cooperação chegou rapidamente, impulsionada pela crua realidade das suas circunstâncias, recursos finitos e um ambiente hostil. A construção de uma nova sociedade começou de forma orgânica, não através de um grande desígnio, mas através de pequenos atos de necessidade. O primeiro problema a resolver foi o dos recursos. Um pequeno grupo, de forma espontânea, tomou a iniciativa de realizar um inventário. Percorreram o navio, desde a despensa e a cozinha até os armazéns de carga, catalogando cada lata de comida, cada garrafa de água, cada estojo de primeiros socorros. Este ato, puramente pragmático, foi o primeiro pilar da nova sociedade. A criação de um inventário centralizado implicava um acordo tácito. Os recursos não pertenciam a quem os encontrava, mas ao grupo. Era o nascimento do conceito de menos bem comum. Imediatamente a seguir surgiu a questão da liderança. Não houve eleições formais. Os líderes emergiram. Uma mulher, a quem mais tarde chamariam navegadora pela sua inexplicável habilidade para ler mapas estelares, tornou-se a líder pragmática. A sua mente era clara, a sua abordagem metódica. Encarregou-se da logística, do racionamento dos alimentos, da organização dos turnos de vigia. Não era carismática, mas inspirava confiança pela sua competência. Ao seu lado, surgiu outro tipo de líder, um homem corpulento com uma voz ressonante, a quem apelidaram de menos porta-voz. Ele não organizava, mas articulava os medos e esperanças do grupo. Era o líder emocional, o que acalmava os ânimos, o que forjava um sentido de propósito coletivo, através dos seus discursos improvisados no convés. O seu poder não residia na lógica, mas na retórica. A tensão entre estes dois estilos de liderança, o pragmático e o carismático, tornou-se uma das dinâmicas centrais da sua nova política. O passo seguinte foi a criação de leis. O primeiro crime não tardou a ocorrer. Alguém foi apanhado a roubar comida do armazém central. O incidente chocou a frágil comunidade. Como lidar com isto? Não havia polícia, nem juízes, nem código penal. Convocou-se a primeira assembleia, juízes nem código penal. Convocou-se a primeira assembleia, uma reunião de todos os sobreviventes, no porão de carga. O debate foi acalorado e revelou as filosofias políticas latentes em cada um. Alguns defendiam um castigo duro, exemplar, para dissuadir futuros roubos. Propunham o confinamento, ou mesmo a violência física. Refletiam uma visão asiana. É necessário um poder forte e um castigo severo para manter sob controle a natureza egoísta do homem. Outros, seguindo uma linha mais husserliana, argumentavam que o ladrão não era mau por natureza, mas que tinha agido por desespero e medo. Propunham a reeducação, desespero e medo, pro desespero e medo. Propunham a reeducação, o serviço comunitário, a reintegração. Acreditavam na bondade inerente do ser humano e na capacidade da sociedade para corrigir, não apenas para castigar. Finalmente, chegou-se a um compromisso. O ladrão foi a castigar. Finalmente, chegou-se a um compromisso. O ladrão foi sentenciado a realizar os trabalhos mais duros durante um ciclo de dias e a receber uma ração reduzida. Mas o mais importante, estabeleceram-se as primeiras leis escritas na parede do porão, com um pedaço de giz. Os crimes na parede do porão com um pedaço de giz. Os recursos são de todos. Era sua própria versão da Carta Magna, um contrato social rudimentar nascido da necessidade. Decisão do trabalho estabeleceu-se da necessidade. Decisão do trabalho estabeleceu-se de forma natural. Exigir seguindo as habilidades fantasma que cada um descobria em si mesmo.
Aqueles com uma disposição tranquila e mãos firmes, foram designados para a enfermaria improvisada. Os que mostravam a enfermaria improvisada, os que mostravam aptidão para a mecânica, outros tornaram-se exploradores, especialistas se trabalhavam ver. Os maquinistas aos médicos adquiriram um estatuto superior, um cobertor extra podia ser trocado por uma porção adicional de comida. A habilidade para reparar um objeto partido podia granjear-te a habilidade A habilidade para reparar um objeto partido podia granjear-te a gratidão e a lealdade de outro. Era uma economia baseada nas relações humanas, não na acumulação de capital. No entanto, mesmo nesta sociedade incipiente, surgiram as sementes da desigualdade. Alguns eram mais fortes, mais inteligentes, desigualdade. Alguns eram mais fortes, mais inteligentes, ou mais hábeis a negociar, e começaram a acumular maior riqueza social. O grupo da navegadora, os pragmáticos, chocava frequentemente com o grupo do porta-voz, os idealistas. Surgiu uma terceira facção, mais pequena e silenciosa, liderada por um homem a quem chamavam Sombra. Este grupo desconfiava de qualquer forma de autoridade centralizada. Operava nas margens, defendendo a autonomia individual e a autossuficiência. Eram os anarquistas do navio, uma força de oposição constante desafiava as regras da maioria. A arquitetura da sua sociedade era você com seu ambiente. O navio, com seus compartimentos estanques e seus corredores labirínticos, fomentava a formação de A ameaça constante do oceano e do mistério da sua situação fomentava a necessidade de um propósito coletivo e de líderes que pudessem oferecer esperança. Estavam a recriar a história da civilização humana num microcosmos acelerado. Tinham passado da anarquia ao tribalismo, daí a uma forma de governo oligárquico com elementos de democracia direta. Estavam a lidar com questões de justiça, economia, poder e liberdade. Cada decisão, cada conflito, era uma experiência sociológica em tempo real. A pergunta subjacente a tudo isto era se estavam a construir algo novo e melhor, ou se estavam simplesmente condenados a repetir os erros de um mundo que não recordavam. Poderia uma sociedade nascida do esquecimento evitar os escolhos da ganância, da corrupção e da luta pelo poder que, presumivelmente, tinham atormentado seu mundo anterior? A resposta era incerta. Por agora, a sua frágil sociedade mantinha-se unida pela cola do medo mútuo e da necessidade partilhada. Era uma estrutura imperfeita, cheia de tensões e fendas, mas era a única coisa que se interpunha entre eles e o caos absoluto. No porão de carga, sob as 3 leis escritas a giz, tinham plantado a semente de uma nova civilização, sem saber se cresceria até se tornar uma árvore robusta ou se murcharia sob o peso da sua própria natureza humana. Enquanto a mente consciente lutava num mar de névoa, o corpo recordava. Esta foi uma das revelações mais estranhas e profundas da sua nova existência. A memória não residia unicamente nas dobras do cérebro, nas sinapses que formavam a tapeçaria da experiência vivida. Havia outra forma de memória, mais antiga e visceral, gravada nos músculos, nos nervos, nos reflexos. Era uma memória do fazer e do saber.
Um conhecimento encarnado que se manifestava como um eco fantasmagórico, um instinto que guiava as mãos e os pés sem a permissão ou a compreensão da mente. Este fenômeno revelou-se de maneiras surpreendentes e muitas vezes desconcertantes. Uma mulher jovem, pequena e de aparência frágil, foi a primeira a experimentá-lo de forma dramática. Durante uma tempestade que açoitou o navio com uma fúria apocalíptica, um dos guindastes do convés soltou-se das suas amarras. O braço de metal, de várias toneladas de peso, começou a oscilar selvaticamente, ameaçando destroçar a superestrutura. Enquanto todos os outros se encolhiam de terror, a mulher, com os olhos vidrados e um rosto desprovido de emoção, correu para o painel de controlo do guindaste. As suas mãos, pequenas e delicadas, moveram-se sobre a consola com uma velocidade e precisão que deixavam sem fôlego. Alavancas, botões, mostradores, manipulava-os com uma familiaridade íntima, como um pianista a tocar uma peça conhecida. Em questão de minutos, tinha segurado o guindaste, neutralizando a ameaça. Quando tudo terminou, ficou a olhar para o painel de controlo com uma expressão de absoluto desconcerto, como se fosse a primeira vez que o via. Não tinha a menor ideia de como o tinha feito. O seu corpo sabia, a sua mente não. Este tipo de eventos repetiu-se por todo o navio, tornando-se uma espécie de epifania coletiva. Um homem de meia idade, com mãos suaves que sugeriam uma vida de escritório, descobriu que podia desmontar, limpar e voltar a montar o motor de uma das bombas de esgoto com os olhos fechados. Os seus dedos moviam-se com uma lógica própria, identificando cada peça, cada porca, cada válvula, como se fossem velhos amigos. Ao terminar, olhava para sua obra, com uma mistura de orgulho e alienação. Era sua conquista, mas não era sua. Era o trabalho de um fantasma que habitava o seu corpo. A este fantasma chamaram um engenheiro. Outro caso foi o de um homem mais velho que todos tinham descartado como fraco e senil. Um dia, um dos membros do grupo sofreu um corte profundo no braço. O sangue jorrava a um ritmo alarmante. O pânico apoderou-se dos presentes. Mas o idoso, com uma calma sobrenatural, ajoelhou-se junto do ferido. Pegou num pedaço de tecido e num pau, e com movimentos rápidos e eficientes, improvisou um torniquete perfeito, detendo a hemorragia. Depois, com uma agulha de costura esterilizada ao fogo e um fio de pesca, suturou a ferida com uma destreza que um cirurgião invejaria. Todos o olhavam com espanto. Ele, no entanto, parecia tão surpreendido como eles. As suas mãos tinham agido por conta própria, guiadas por uma sabedoria que a sua mente não possuía. Tinha se tornado médico. Estas habilidades fantasma tornaram-se a principal ferramenta para reconstruir as suas identidades. Eram as únicas pistas tangíveis sobre as suas vidas passadas. A engenheira de guindastes, o maquinista, o médico, estes papéis não eram apenas funcionais. Eram fragmentos de um eu perdido. Agarravam-se a estas habilidades como a um salva-vidas no oceano do esquecimento. Praticavam os seus talentos redescobertos uma e outra vez, não só porque eram úteis, mas porque cada vez que o faziam, sentiam uma ligação, por mais tênue que fosse, com a pessoa que tinham sido. Era uma forma de comunhão com o seu próprio fantasma. No entanto, esta persistência da habilidade também tinha um lado sombrio. Nem todos os ecos do passado eram benignos. Um homem jovem e atlético descobriu que o seu corpo sabia lutar. Numa disputa por comida, reagiu a uma ameaça com uma velocidade e uma brutalidade que aterrorizaram todos, incluindo a ele mesmo. Um bloqueio, um golpe, uma chave. Os movimentos fluíram com uma eficiência letal, deixando seu oponente incapacitado no chão. O jovem olhou para suas mãos, agora armas, com horror. Que tipo de pessoa tinha sido para que o seu corpo albergasse tal violência? Um soldado? Um artista marcial? Ou simplesmente um rúfia de rua? A habilidade não vinha com um manual de contexto ético. Uma mulher descobriu que podia mentir com uma facilidade espantosa. As palavras saíam da sua boca, tecendo histórias credíveis e manipuladoras, sem que ela tivesse que pensar. Podia ler as expressões dos outros, identificar as suas fraquezas e explorá-las para seu próprio benefício.
Esta habilidade tornava uma negociadora formidável, mas também 2. Uma figura temida e desconfiada. Era uma diplomata ou uma vigarista? O seu talento era uma ferramenta poderosa, mas também um estigma. O fenômeno levantava questões profundas sobre a natureza da aprendizagem e da memória. Demonstrava que o conhecimento não é apenas uma coleção de dados abstratos no cérebro. É um processo físico, uma reconfiguração do sistema nervoso, uma inscrição na carne. O corpo era um arquivo, uma biblioteca de procedimentos e rotinas. Podiam ter perdido o acesso ao catálogo, à memória consciente, mas os livros, as habilidades continuavam nas prateleiras, à espera de serem abertos pelo estímulo adequado. Esta dualidade entre a mente amnésica e o corpo sábio criou uma nova forma de dualismo cartesiano. O meno, penso, logo existo foi substituído por um faço. Logo pergunto-me quem sou. A ação precedia a identidade. Definiram-se a si mesmos através dos seus atos, mas estes atos não eram totalmente seus. Eram o legado de um estranho que lhes tinha emprestado o corpo. Viver assim era como habitar uma casa assombrada, onde o fantasma era uno mesmo. Cada dia era uma sessão de espiritismo, uma tentativa de contactar com o espírito do seu eu passado através dos rituais da ação. Por vezes o fantasma respondia com uma habilidade útil, um presente do passado. Outras vezes, respondia com um impulso sombrio, uma maldição. A sociedade que construíam adaptou-se a esta realidade. Os papéis eram atribuídos não em função do que uma pessoa dizia ser, mas do que demonstrava poder fazer. O valor de um indivíduo media-se pela utilidade do seu fantasma. Isto criava um sistema meritocrático, mas também profundamente inquietante. Estavam a honrar a pessoa presente ou simplesmente a explorar as habilidades residuais de um cadáver? A persistência da habilidade era, em última análise, um lembrete constante da sua fratura. Eram seres divididos, uma ponte instável entre um passado desconhecido e um presente incerto. Os ecos e fantasmas que habitavam nos seus músculos eram a prova de que não se pode apagar completamente uma pessoa. Sempre fica algo, uma ressonância, uma marca na argila do corpo. E nessa marca, nessa memória encarnada, residia tanto a esperança da reconstrução como a ameaça de que os pecados do passado, mesmo esquecidos, pudessem voltar a manifestar-se através das suas próprias mãos. No vazio deixado pela memória pessoal, as relações interpessoais adquiriram uma intensidade e uma importância desmedidas. Sem um passado que servisse de referência, sem uma história pessoal que ancorasse o sentido do eu, os outros tornaram-se os únicos espelhos nos quais se podia tentar reconhecer. Cada olhar, cada palavra, cada gesto de um companheiro de infortúnio convertia-se num fragmento da própria identidade refletida. Esta dependência radical do outro deu lugar a uma dicotomia emocional extrema que definia a vida a bordo, uma oscilação constante entre uma confiança quase infantil e uma paranoia corrosiva. A confiança nascia da necessidade partilhada e da ausência de preconceitos. No mundo exterior, as relações são mediadas por uma infinidade de fatores: estatuto social, reputação, experiências passadas, primeiras impressões baseadas na vestimenta ou no sotaque. Aqui, tudo isso tinha sido apagado. Encontravam-se num estado de pureza relacional. Julgavam os outros unicamente pelas suas ações no presente. Uma pessoa que partilhava a sua ração de água, que oferecia uma palavra de consolo num momento de desespero, que trabalhava diligentemente pelo bem comum, era julgada como moa. Não importava se na sua vida anterior tinha sido um santo ou um pecador. No aqui e agora, os seus atos falavam por si mesmos. Isto permitiu que se forjassem laços com uma rapidez e uma profundidade espantosas. Amizades que no mundo normal levariam anos a desenvolver-se, aqui floresciam em questão de dias. Partilhavam-se os medos mais profundos, as esperanças mais frágeis, porque não havia máscaras sociais a manter. Eram todos igualmente vulneráveis, igualmente nus na sua ignorância. Esta vulnerabilidade partilhada era uma cola poderosa. Os romances também surgiram com esta mesma intensidade, desprovidos da bagagem de relações passadas, de desenganos e de tipos predefinidos, apaixonavam-se pela essência que percebiam no outro naquele momento. Era um amor puro, existencial, baseado na conexão imediata,
no reconhecimento de outra alma à deriva no mesmo oceano de solidão. Estas relações tornaram-se a principal âncora contra a loucura. Ter alguém em quem confiar, alguém cujo rosto familiar te recordasse que não estava sozinho, era o único baluarte contra a desintegração do eu. A identidade construía-se de forma relacional. Sou a pessoa que te protege, sou aquele em quem confias, sou teu amigo. No entanto, esta mesma dependência radical era o caldo de cultura de uma paranoia igualmente intensa. Se o outro era o teu espelho, também podia ser um espelho deformador. Se o teu sentido do eu dependia da percepção dos outros, então os outros tinham um poder aterrador sobre ti. Cada vez que se descobria uma nova pista sobre o navio ou sobre o seu possível passado, a confiança vacilava. A revelação de que o navio transportava armas num dos seus contentores, por exemplo, tingiu todos de suspeita. Quem deles sabia manejá-las? O homem que tinha demonstrado uma habilidade inata para a luta era um protetor ou uma ameaça latente. A paranoia alimentava-se da imaginação. Na ausência de factos, qualquer teoria era possível. O rosto amável do teu amigo podia ser a máscara de um monstro. A mulher que te sorria podia estar a planear trair-te para conseguir uma ração extra de comida. O silêncio de alguém podia ser interpretado como um sinal de culpa. O navio tornou-se uma estufa para o efeito Rashomon. Cada incidente era interpretado de múltiplas maneiras, e cada interpretação revelava mais sobre quem interpretava do que sobre o incidente em si. Desenvolveu-se um fenômeno que poderia chamar-se identidade projetada. Consistia em atribuir aos outros as características dos papéis arquetípicos que a situação parecia exigir. Procurava-se o herói, o vilão, o traidor, o mártir. Um ato de egoísmo podia ser suficiente para rotular alguém como o vilão da história, e uma vez que o rótulo era colocado pelo grupo, era quase impossível retirá-lo. A pessoa rotulada, por sua vez, podia começar a agir de acordo com esse rótulo, numa profecia autorrealizável. A confiança era uma moeda de valor incalculável, mas extremamente volátil. Ganhava-se com dificuldade, através de atos consistentes de fiabilidade, mas podia perder-se num instante. Um rumor, um olhar mal interpretado, uma descoberta inquietante sobre o passado de alguém, e a confiança desfazia-se em pedaços. E quando a confiança se quebrava, a paranoia preenchia o vazio. Os grupos e fações que se formaram eram tanto alianças de confiança, como fortalezas contra a paranoia. Confiava-se nos do seu grupo, e desconfiava-se de todos os outros. As conversas tornavam-se sussurros. Os olhares tornavam-se furtivos. O espaço comum do convés convertia-se num território dividido por fronteiras invisíveis. Esta dinâmica era esgotante. Viver num estado constante de alerta, analisando cada palavra e cada gesto em busca de um duplo significado, era um fardo psicológico imenso. Alguns sucumbiram à paranoia por completo, isolando-se nos seus camarotes, convencidos de que todos conspiravam contra eles. Tornaram-se os eremitas do navio, fantasmas que só saíam à noite para procurar comida, os seus rostos emaciados pelo medo e pela solidão. Outros, pelo contrário, fizeram da confiança um ato de fé radical. Escolheram acreditar na bondade dos outros, mesmo quando as provas pareciam sugerir o contrário. Argumentavam que a paranoia os destruiria mais depressa do que qualquer ameaça externa. A única forma de sobreviver, diziam eles, era confiar cegamente, construir uma comunidade baseada na esperança e não no medo. Esta tensão entre a fé e a suspeita tornou-se a luta ideológica central da comunidade. O rosto do outro era, portanto, um campo de batalha. Nele se travava a guerra entre a esperança da conexão e o medo da traição. Era um texto que cada um lia de forma diferente. Para alguns, era um livro aberto que revelava uma alma companheira. Para outros, era um hieróglifo indecifrável que ocultava um perigo mortal. Em última análise, deram-se conta de que a confiança não era um estado passivo, mas uma escolha ativa. Uma decisão que tinha de ser tomada todos os dias, a todas as horas, apesar da incerteza. Confiar no outro era, no fundo, uma forma de confiar em si mesmo, na própria capacidade de julgar, de perdoar, de construir algo significativo no meio do caos. Neste cadinho de metal e água salgada,
O verdadeiro desafio não era apenas sobreviver fisicamente, mas aprender a navegar pelo complexo e traiçoeiro oceano das relações humanas, onde cada rosto era ao mesmo tempo um farol e um possível recife. A forma como resolvessem este dilema determinaria se a sua nova sociedade se tornaria uma comunidade ou simplesmente uma coleção de sobreviventes solitários a partilhar a mesma prisão. Despojada de memória interna, a tripulação amnésica voltou-se para o exterior, projetando a sua desesperada busca de significado no único artefacto tangível que possuía o navio. A nave deixou de ser um simples meio de transporte ou um refúgio para se tornar um texto sagrado, um labirinto e um arquivo. Cada corredor, cada compartimento, cada objeto abandonado era uma palavra numa língua desconhecida que deviam aprender a decifrar. A exploração do navio tornou-se o ritual central da sua nova vida, uma peregrinação metódica e muitas vezes aterradora em direção ao coração do seu próprio mistério. Ou geografia do navio, era a geografia da sua ignorância. Dividia-se em zonas de conhecimento e zonas de escuridão. O convés, os corredores dos camarotes e a sala de jantar eram um mundo conhecido, os lugares onde a vida cotidiana se desenrolava. Mas para além deste pequeno círculo de luz, estendia-se um vasto território de sombras, os porões de carga inferiores, a casa das máquinas, as condutas de ventilação, os camarotes da tripulação original, a misteriosa e silenciosa enfermaria. Estes lugares tornaram-se as NERs inexploradas do seu mapa mental, objeto de medo e fascínio. A exploração organizava-se em expedições, como se fossem adentrar-se numa selva ou num túmulo antigo. Pequenos grupos, armados com lanternas improvisadas e ferramentas, que podiam servir de armas, aventuravam-se nas entranhas do navio. Cada expedição era uma descida aos infernos, uma viagem através de um labirinto de corredores idênticos e escadas, que pareciam não levar a lado nenhum. O navio brincava com eles. O seu design parecia deliberadamente confuso, quase malévolo. Portas que se abriam para paredes de tijolo, corredores que terminavam abruptamente, salas que não figuravam nos poucos planos que encontraram. O labirinto não era apenas físico, mas psicológico, projetado para desorientar e quebrar o espírito. O navio era também um arquivo, uma biblioteca do seu passado coletivo. Cada objeto encontrado era um documento, uma pista potencial. Na cozinha, encontraram menus a meio de escrever que falavam de uma dieta específica e de uma viagem com um propósito claro, embora indecifrável. Na sala de comunicações, os equipamentos estavam destruídos, mas um fragmento de uma mensagem impressa falava de uma anomalia e de um mau protocolo de contenção. A palavra mau protocolo ressoou com força, sugerindo que o seu estado atual não era um acidente, mas o resultado de um plano. A enfermaria era um dos lugares mais perturbadores. Estava impecavelmente limpa, em contraste com o resto do navio, mas cheirava a antissépticos e a algo mais, um odor químico e penetrante. Encontraram seringas usadas, frascos vazios com etiquetas codificadas e, o mais inquietante de tudo, umas estranhas restrições de couro e metal junto às camas. A evidência apontava para um procedimento médico massivo, mas com que fim? Eram pacientes, prisioneiros ou voluntários de algum tipo de experiência? O arquivo mais importante era o diário do capitão, ou o que restava dele. Encontraram-no na ponte, escondido num compartimento secreto. Muitas páginas tinham sido arrancadas ou estavam danificadas pela água, mas os fragmentos legíveis eram ouro puro. Falavam de uma carga crítica, de uma tripulação especialmente selecionada e de um destino que não era um porto, mas um ponto de coordenadas no meio do oceano. O capitão escrevia com uma crescente paranoia, mencionando sussurros nos corredores e uma sensação de ser observado. A última entrada legível era uma frase arrepiante: "O esquecimento é a única misericórdia que nos resta. Que Deus tenha piedade das nossas almas." Esta frase tornou-se o evangelho da sua nova religião do mistério. Confirmava que a amnésia tinha sido deliberada, um protocolo, uma misericórdia. Mas misericórdia de quê? Que verdade era tão terrível que o esquecimento era preferível? Esta pergunta tornou-se o motor da sua busca. O navio não era um guardião passivo destes segredos,
parecia resistir ativamente à investigação. As portas encravavam, as luzes piscavam e apagavam-se nos momentos mais inoportunos, os ruídos da maquinaria pareciam mudar, por vezes imitando o som de vozes ou passos. O navio sentia-se vivo, consciente, um carcereiro que se deliciava a atormentar os seus prisioneiros. Esta personificação do navio como uma entidade malévola era provavelmente um produto das suas mentes estressadas, mas era uma sensação poderosa e partilhada. A exploração do navio também era uma exploração de si mesmos. Cada ambiente evocava reações diferentes em cada indivíduo, revelando fobias e afinidades ocultas. Uma mulher sentia uma calma inexplicável na ruidosa e quente casa das máquinas, enquanto um homem forte e corpulento se recusava a entrar nas estreitas condutas de ventilação, paralisado por uma claustrofobia que não sabia que tinha. O navio era um teste de rocha de metal e óxido, e as suas manchas eram as diferentes salas e compartimentos. A estrutura do navio ditava a estrutura da sua sociedade. A existência de compartimentos estanques reforçava a formação de fações. A centralização de recursos vitais como a comida e a água em pontos específicos, a despensa, a estação de purificação criava centros de poder. A ponte, com a sua visão panorâmica, tornou-se o local de reunião do menogoverno, o lugar de onde se podia observar e controlar. Em última análise, o navio era uma metáfora perfeita da sua própria condição. Era um labirinto sem saída aparente, tal como as suas mentes eram labirintos sem acesso à memória. Era um arquivo de um passado traumático que só podia ser lido em fragmentos, tal como a sua própria história. Era uma entidade ao mesmo tempo protetora e ameaçadora, a sua arca e o seu túmulo. Aprender a ler o navio era aprender a lerem-se a si mesmos. Cada peça do quebra-cabeças que encontravam nas suas entranhas era uma peça do quebra-cabeças da sua própria identidade. E quanto mais se aventuravam na escuridão do navio, mais se aventuravam na escuridão da pergunta fundamental: quem éramos nós para merecer isto? O navio guardava a resposta no seu coração de metal, e eles estavam determinados a arrancá-la, mesmo que o processo os destruísse. O labirinto tinha de ter um centro, e o arquivo tinha de ter uma chave. Encontrá-los tornou-se a sua única razão de ser. O esquecimento nem era um muro sólido, mas uma barragem rachada. E através das fendas, o passado começou a infiltrar-se. Não como um rio constante de informação, mas como um gotejar. Uma torrente súbita e violenta, fragmentos de memória que emergiam sem aviso, muitas vezes provocados pelo mais trivial dos estímulos sensoriais. Estes retornos fragmentados eram em muitos aspectos mais aterradores do que a amnésia total. Eram vislumbres de um mundo perdido que não traziam consolo, mas confusão, dor e uma profunda desconfiança na própria mente. O primeiro retorno documentado aconteceu a uma mulher jovem, enquanto descascava uma das poucas batatas que restavam na despensa. O cheiro à terra úmida, o toque do tubérculo frio na sua mão, o movimento rítmico da faca, algo nessa combinação de sensações, abriu uma comporta na sua mente. De repente, já não estava no navio. Estava numa cozinha soalheira, com azulejos amarelos, e uma mulher mais velha, com o cabelo grisalho apanhado num coque, sorria-lhe e dizia: "Assim não, querida. A casca tira-se mais fina." A visão foi tão real, tão vívida, que ela largou a batata e gritou. Durou apenas um segundo, mas deixou-a a tremer, com o eco de uma emoção que não conseguia nomear, uma mistura de amor, calor e uma profunda tristeza. Quem era aquela mulher? A sua mãe? A sua avó? O fragmento era um presente e uma tortura. Dava-lhe uma pista, uma âncora emocional, mas também lhe mostrava a imensidão do que tinha perdido. Estes meus flashbacks tornaram-se mais comuns. Um homem, ao ouvir o ranger de uma roldana enferrujada, foi assaltado pelo som dos pneus de um carro a derrapar sobre o asfalto molhado, seguido pelo grito de uma mulher. A experiência deixou-o sem fôlego, com o coração a palpitar de um pânico que não era seu, o eco de um trauma que o seu corpo recordava vividamente. Outro, ao ver o reflexo do sol numa onda, teve uma visão fugaz de uma criança pequena a rir numa praia, a construir um castelo de areia,
Sentiu uma onda de amor paternal tão intensa que se dobrou de dor pela perda. Estes fragmentos eram sensoriais e emocionais, mas careciam de contexto narrativo. Eram cenas isoladas de um filme cuja trama desconheciam. Era o homem do acidente de carro a vítima, o causador ou uma simples testemunha. Era o homem da praia um pai amoroso ou um sequestrador. A memória despojada da sua história convertia-se numa fonte de ambiguidade e terror. A fiabilidade destas memórias tornou-se um tema de debate constante. 3. Porta-voz, o ACO, foi o primeiro a quebrar. Seu carisma, a sua habilidade para inspirar, tornou-se cinzas na sua boca. Cada palavra que tinha pronunciado no navio, agora, soava-lhe a manipulação, um eco das estratégias de marketing e relações públicas que tinha utilizado para vender a privacidade das pessoas. Fechou-se no seu camarote, recusando-se a falar com ninguém. O líder que tinha unido o grupo era agora a encarnação da sua vergonha coletiva. O seu silêncio era um grito de culpa. Para outros, a reação foi a raiva. Uma raiva dirigida para dentro. Um engenheiro, o homem que tinha projetado os centros de dados, começou a sabotar sistematicamente a maquinaria do navio. Era um ato de penitência autodestrutiva. Se as suas mãos tinham construído a prisão do mundo, agora destruiriam a única ferramenta que os poderia salvar. Culpava as suas próprias mãos, a sua própria habilidade, vendo-as como instrumentos do mal. A sua luta não era contra os outros, mas contra o fantasma do engenheiro competente que ainda habitava no seu corpo. A negação foi a defesa de alguns. Um pequeno grupo, incapaz de suportar a monstruosidade do seu passado, declarou que o disco rígido era uma mentira, uma falsificação plantada pela Eterna para os manipular, um último teste na sua experiência. Agarraram-se à identidade que tinham construído no navio, a do sobrevivente inocente. Argumentavam que as suas ações a bordo demonstravam quem eram realmente. O altruísmo, a cooperação, a amizade, isso era o real, não os perfis digitais de um passado que não sentiam como próprio. Esta fação levantou a questão filosófica central. O que define uma pessoa? Os seus atos passados, por mais terríveis que fossem, ou as suas escolhas presentes? Poderia um homem ser julgado pelos pecados de um eu que já não existia na sua consciência? Era o debate entre o determinismo histórico e o livre-arbítrio existencial, levado ao seu extremo mais doloroso. O romance que tinha florescido entre dois membros do grupo enfrentou a sua prova mais dura. Descobriram que na sua vida anterior, ela tinha sido uma procuradora implacável que tinha construído a sua carreira a perseguir e a prender ativistas pela privacidade, enquanto ele tinha sido um desses ativistas cuja vida ela tinha ajudado a destruir. O seu amor, nascido na pureza do esquecimento, estava agora envenenado pela ironia da sua história. Podiam continuar a amar-se, sabendo que tinham sido inimigos mortais. Era sua conexão mais forte do que o ódio que o seu passado ditava. A sua relação tornou-se um microcosmos da luta de todo o grupo, a batalha entre a nova humanidade que tinham encontrado e a velha inumanidade que tinham descoberto. No meio deste caos psicológico, foi a navegadora, a engenheira de algoritmos de vigilância, quem encontrou um caminho a seguir. A sua mente pragmática, que antes tinha servido para controlar as massas, agora focou-se em encontrar uma solução. Convocou uma assembleia, não para julgar ou culpar, mas para decidir. Não podemos mudar quem éramos, disse ela, a sua voz desprovida da fria eficiência de antes, agora tingida de uma gravidade sombria. A questão não é se somos culpados, somos. A questão é o que fazemos agora com essa culpa. Ela propôs uma terceira via, uma que não era nem a negação nem a autodestruição. Propôs a integração, aceitar a verdade do seu passado, não para serem definidos por ele, mas para aprenderem com ele. Tinham de olhar o seu eu anterior nos olhos, reconhecer o monstro, e depois tomar uma decisão consciente de serem diferentes. Não se tratava de esquecer de novo, mas de recordar e escolher ativamente um caminho distinto. Este conceito de responsabilidade sem memória era radical. Como se pode ser responsável por atos que não se recorda ter cometido? A resposta da navegadora foi que a responsabilidade não residia na recordação do ato,
mas na aceitação das suas consequências. As consequências das suas vidas passadas estavam ali mesmo, no navio, na sua situação, no mundo que tinham deixado para trás. O seu julgamento final não seria sobre os seus crimes passados, mas sobre a sua resposta presente à revelação desses crimes. A Assembleia tornou-se uma espécie de confissão coletiva. Um por um, os membros do grupo puseram-se de pé e falaram, não para se desculparem, mas para reconhecerem. Eu construí os muros, disse o engenheiro. Eu vendi as chaves, disse o porta-voz. Eu castiguei os que tentaram escapar, disse a ex-procuradora. Foi um ritual doloroso de aceitação, um batismo nas águas negras da sua própria história. No final do processo, não houve absolvição. A culpa lhe desapareceu. Mas algo tinha mudado. O peso da culpa já não era um fardo individual que os esmagava, mas um peso partilhado que, de alguma maneira, se sentia mais leve. Tinham deixado de lutar contra os seus fantasmas e tinham decidido caminhar ao lado deles. Tinham confrontado o seu eu anterior e, em vez de o destruir ou fugir dele, tinham-no integrado numa nova e mais complexa identidade. Eram os pecadores e os penitentes, os criadores da jaula e os que agora procuravam a forma de a quebrar. O seu julgamento não tinha terminado com um veredito, mas com uma sentença autoimposta: viver com a verdade e dedicar o resto das suas vidas, por mais curtas ou longas que fossem, a tentar emendar um mal que mal começavam a compreender. A escolha estava feita. Agora restava a parte mais difícil, levá-la a cabo. A decisão de se converterem em um penitente foi o primeiro ato de uma liberdade recém-descoberta e aterradora. No entanto, a liberdade sem um propósito definido é simplesmente outra forma de deriva. A proposta do menos sombra de um ativismo corsário flutuava no ar, atrativa no seu romantismo, mas também impregnada da mesma arrogância messiânica que os tinha levado à sua ruína. Antes de poderem sonhar em mudar o mundo, argumentou a menegadora com uma lógica implacável, deviam demonstrar que se podiam governar a si mesmos. A culpa partilhada era um fundamento, mas um fundamento negativo. Não se pode construir uma casa sobre um abismo. Primeiro é preciso preenchê-lo. Assim nasceu a ideia do menos experimento do arquipélago. Utilizando os mapas de navegação e os dados oceanográficos do navio, encontraram uma cadeia de pequenas ilhas vulcânicas no Pacífico Sul, tão remotas e geologicamente insignificantes que tinham sido ignoradas pelas rotas comerciais e pelas reivindicações de soberania. Era um não-lugar, uma tela em branco de rocha negra e vegetação tenaz. Ali decidiram, tentariam construir a sua utopia dos culpados, nem como um paraíso, mas como um laboratório. O objetivo nem era a felicidade, mas a virtude funcional. O seu primeiro ato ao chegar não foi de celebração, mas de luto. Ancoraram o penitente na lagoa azul da Ilha Maior e levaram para a terra uma placa de metal resgatada do casco. Nela, com um maçarico, gravaram os nomes que tinham descoberto no disco rígido, os seus nomes reais, e por baixo, uma única frase: aqui jaz a arrogância, que a sua memória sirva de advertência. Plantaram a placa na praia, um monumento ao seu próprio fracasso, o ponto zero da sua nova civilização. A tarefa que se impuseram foi monumental: redigir uma constituição para uma sociedade de monstros conscientes. As assembleias, que antes se realizavam no porão do navio, agora tinham lugar num anfiteatro natural de rocha vulcânica. E os debates eram ferozes, porque cada cláusula, cada lei, era um confronto direto com os seus demônios pessoais. A questão da propriedade privada quase os dilacerou. O Mor porta-voz, o ex-CEO, argumentou instintivamente a favor da propriedade individual como incentivo para o trabalho e a inovação. Era a linguagem que conhecia, a lógica do capital, mas os outros viram-na como a semente do mesmo mal que tinham cultivado.